Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do My Brand Map. Eu sou a Fabiane Bétega e agora a gente vai falar sobre análise SWOT e análise de concorrentes. Essa é a página da visão e estratégia do My Brand Map, onde você vai fazer uma análise do cenário da sua marca. É onde você vai parar e vai entender quais são os fatores externos e quais são os fatores internos que podem te ajudar ou podem te ameaçar no seu negócio. Vamos lá? Então a gente começa com a análise SWOT, e a análise SWOT é uma ferramenta clássica de administração e gestão, onde a gente faz justamente essa análise do ambiente interno, do ambiente externo, o que é positivo e o que é negativo para você, para a sua marca. No primeiro quadrante aqui, você vai pensar quais são as suas forças. Hoje, o que a sua marca faz bem? Quais são as suas competências principais? O que te diferencia dos teus concorrentes? E o que os seus clientes compram de você? Quando a gente fala o que os seus clientes compram de você, tudo bem, ele compra ou um produto ou um serviço, mas por trás disso existe algum benefício? Algum benefício emocional? Algum benefício social atrelado àquilo que ele está comprando? Porque muitas vezes essa é a motivação dele comprar o teu produto ou o teu serviço. Então, quando você olha os teus pontos de força, isso faz com que você entenda qual é a tua vantagem competitiva, porque mais para frente aqui no My Brand Map, a gente vai trabalhar essa questão do atributo único de diferenciação da sua marca. E é importante a gente saber quais são as forças, é importante a gente reconhecer o que nos fortalece e o mais importante, como que as pessoas percebem a nossa força. Ok? Ao lado a gente tem o quadro de fraquezas. Então, quando a gente fala de fraquezas, você precisa pensar quais que são os recursos que estão te faltando. Hoje você está aquém? Em qual aspecto da tua marca? O que você precisa melhorar, né? O que os seus concorrentes estão fazendo melhor? O que eles estão fazendo diferente? Quais são as oportunidades que você pode perceber do movimento que existe fora da sua empresa? Em quais aspectos muitas vezes o seu preço é maior que o dos concorrentes? O seu cliente consegue perceber esse valor? E qual é a sua principal fraqueza com os clientes? Então, quando você tem uma proximidade com o seu cliente, quando você sabe o que ele está pensando, quando você sabe o que ele considera uma boa experiência, o que ele considera uma má experiência, se ele gostou do produto, se ele não gostou, e o mais importante, por que ele não gostou? Isso é ouro em pó para você poder cada vez mais transformar essas fraquezas em pontos de força, mas você precisa estar disposto a olhar e fazer esse processo de melhoria. Depois, nós temos as oportunidades. Então, quais são as mudanças, as tendências que estão gerando oportunidades para a sua marca, para o seu negócio? É uma mudança tecnológica? É uma mudança de comportamento? É uma mudança de local? É uma mudança de mentalidade? Então, quais são as mudanças que estão acontecendo no seu entorno que vão gerar oportunidades para você? Quais são os novos nichos que você poderia explorar? Será que você poderia expandir a sua marca para novos setores, expandir a sua gama de serviços, expandir novas verticais de negócio que hoje você não está pensando? Então, por exemplo, se você tem uma loja de roupas, será que você poderia plugar acessórios? Será que você poderia plugar calçados? É uma ideia. Como que você pode inovar usando novas tecnologias? Então, oportunidades. Hoje, a inteligência artificial ela surge no nosso contexto como uma excelente oportunidade. O que isso pode gerar de valor para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço? Enfim, para a percepção da sua marca. Outras tecnologias que estão melhorando, que estão fazendo com que o processo da sua marca seja mais simples, seja mais efetivo, tenha menos ruído, tenha mais proximidade com o cliente. Então, o que você poderia olhar para fora e entender que essas melhorias poderiam vir para gerar oportunidades no seu negócio? E como que você pode inovar o seu negócio para ir ao encontro de mudanças no ambiente de negócios? Como que você pode
fazer diferente. E o mais importante, quando a gente fala de inovação, existe um conceito de inovação radical e inovação incremental. Qual que é a diferença entre os dois tipos de inovação? A inovação radical é quando você tem um lançamento de um produto, de um serviço que ele rompe o status quo atual. Vou dar um exemplo para você. Em 2007, quando a Apple lançou o iPhone ele rompeu completamente o status quo de telefonia móvel. Gerou muito uma resistência no início, as pessoas tinham dúvidas, elas tinham receios. Imagine que alguém vai comprar um celular que não tem botão. Esse era o pensamento da época. E hoje não existe mais celular que não seja smartphone. O que a gente vê a Apple fazendo? Sempre inovações incrementais, ou seja, incrementos, pequenas melhorias de uma versão do iPhone 15 para o iPhone 16 e assim sucessivamente na linha de crescimento daquele mesmo produto. Então, dentro do seu negócio, você não precisa fazer uma inovação radical. Você pode fazer pequenos incrementos. Então, às vezes você está de olho, alguma coisa que o teu cliente te falou, puxa, meu processo está muito demorado, como é que eu posso simplificar? Como é que eu posso melhorar o meu processo? Ou a qualidade do meu material ainda está desejando, será que eu posso testar outros materiais? Será que eu posso testar outros fornecedores? Então, quando você tem esse compromisso de fazer diferente e de promover inovação no seu negócio, isso também é uma excelente oportunidade para você estar sempre inserido no melhor ambiente de negócios. E por fim, a gente tem as ameaças. Então, quais são as tendências negativas que representam riscos para o seu negócio? Mais uma vez, a gente falou de inteligência artificial como uma oportunidade, mas às vezes ela pode também trazer um risco. Que risco é esse? Quanto mais a gente conhece as ameaças, quanto mais a gente se aproxima e a gente está ciente daquilo, mais fácil é da gente encontrar uma solução para que isso não seja um tsunami que apareça de repente na sua marca e que leve ela a uma bancarrota completa, tá? Então esteja atento a essas tendências que estão vindo, tendências comportamentais, tendências de tecnologia. Como é que isso está afetando o meu negócio, né? Então, por exemplo, fotografia. A fotografia ela era 100% analógica com filme e as marcas de máquina fotográfica, algumas delas não viram a onda vindo e quando elas perceberam, o celular tomou conta. O próprio celular hoje é uma excelente ferramenta de tirar foto, né? Hoje acaba tendo câmera quem realmente precisa de uma coisa mais profissional, mas hoje as pessoas, de uma forma geral, a maior parte delas usa celular para tirar foto. Quais são as mudanças que expõem as suas fraquezas? Então, sempre que a gente precisa mudar, a nossa fraqueza, ela vem à tona. Que fraquezas são essas? Né? Você precisa olhar para isso. Quais concorrentes estão ameaçando o seu negócio? E a gente vai falar sobre isso ali daqui a pouquinho na parte de concorrentes, mas o que é importante você pensar? Muitas vezes o seu concorrente não é só quem está no seu nicho. Vou dar um exemplo. Imagina que você vende roupa. E a gente está numa época de Natal que você tem que fazer uma campanha de Natal para vender mais. Quem que é teu concorrente? É a loja de roupa da esquina ou é o Boticário que vende kit presente? Entendeu? É a Cacau Show. Então a Cacau Show é concorrente do Boticário. Por quê? Porque eles não estão vendendo produtos similares, eles estão vendendo presentes. Sacou a diferença? Então, dentro disso, quem é que está ameaçando o teu negócio? Seja do teu segmento, seja de um segmento análogo, porque está vendendo a mesma solução. Lembra daquilo que a gente falou antes? O que o seu cliente está comprando de você? Ele está comprando uma roupa ou ele está comprando um presente? E quais fatores que poderiam impactar a forma como os seus clientes compram ou usam o seu produto ou serviço? Isso é uma parte muito importante de você pensar. Como que você pode melhorar o processo de venda ou o processo de uso do teu produto e do teu serviço? Muitas vezes os próprios usuários, eles estão usando o seu produto de forma diferente para um uso que você não tinha pensado e que muitas vezes pode ser um insight para o teu negócio. Então, quando você faz essa análise SWOT, você tem
um panorama geral do teu ambiente de negócios, e isso é essencial para você planejar a sua marca. E junto com isso, você pode também olhar os concorrentes. Então, quais são os concorrentes que você vai ter no radar? Por que você se diferencia deles? Então, por que o meu cliente ele compra de mim e não compra do fulano da esquina? E o que eu posso aprender com os meus concorrentes? Porque muitas vezes a gente acaba olhando para aqueles que são mais bem-sucedidos do que nós. O que eles estão fazendo que você pode fazer, adaptar e talvez fazer diferente? Porque muitas vezes, não se engane, o teu cliente está com você porque ele ainda não achou alguém melhor. Muitas vezes o cliente está acomodado. Muitas vezes você está achando que o teu cliente está satisfeito com o que você está fazendo, mas muitas vezes ele só está acomodado. E de repente surge alguém melhor e de repente esse cliente vai. Não existe mais hoje lealdade, fidelidade. É muito difícil você ter essas componentes que antigamente elas eram tão valiosas. Hoje em dia é muito difícil você ter uma fidelidade. O cliente, se você tem uma solução melhor para o problema, lembra que a gente sempre fala, a marca tem que resolver o problema do cliente. Então, se o seu negócio não está resolvendo o problema do cliente de forma satisfatória, assim que tiver uma opção melhor, ele vai migrar. E é por isso que essa visão, esse cenário que você vai construir nessa etapa do My Brand Map, ela é tão importante. Então agora, mãos à obra, eu espero que você consiga completar essa etapa aqui com bastante facilidade e a gente se vê na próxima aula.